foda dessa. Então ele tava aqui. A gente perdeu ele quando foi pro helicóptero. Tá dizendo que a gente não devia ter ajudado? Escolhas têm consequências. Todos os Bravo, tem movimento aqui. Vamos indo. Eu não queria que isso acontecesse. Ué, e o que isso tem a ver? Se você faz uma escolha, tem que aceitar consequências. As consequências. É. Aí você mata eles. Pode apostar. Qualquer verme desgraçado que eu matei porque eu gosto! Eu mato vagabundo e eu gosto! Grandão com a cara de caveira, você não treme nem um pouquinho? Você tem razão, você não vai ver ele, você já vai estar morto.